Platinas e conquistas apareceram pela primeira vez na PlayStation 3 e na Xbox, e desde então tornaram-se quase obrigatórios em todos os jogos lançados. Os troféus de platina são obtidos quando completamos 100% de um jogo, quando encontramos todos os objetos perdidos, quando fazemos missões secundárias e quando completamos desafios específicos. Tudo isto conta para platinar um jogo. Muitas pessoas compram jogos já a pensar nos troféus que vão fazer para conseguirem completar o 100%. Criou-se assim um grupo de fãs esforçados neste hobby, chamados de Trophy Hunters, que eles têm como objetivo ter o máximo de platinas possíveis nos seus perfis da PlayStation, Xbox ou Steam. Claro que existem jogos que são fáceis de platinar, por exemplo o Marvel Spider-Man ou o Infamous Second Son, ou então ainda mais fácil como o My Name is Mayo, que é um jogo em que só temos que clicar num botão durante uma hora seguida e temos a platina. Este tipo de jogos são chamados de fillers. Fillers são um grupo de jogos que conseguem ser platinados em 1 ou 2 horas e servem só para encher o perfil dos jogadores. Mas também existem jogos que ganhar o troféu de platina pode demorar 100 horas ou mais, por exemplo o Elden Ring, ou simplesmente jogos que têm uma dificuldade acima da média e isso complica ganhar o troféu de platina. Por exemplo o Super Meat Boy, que temos que fazer vários objetivos quase impossíveis, como passar o jogo todo sem morrer na dificuldade mais difícil e em 2 horas, por exemplo. As platinas e as conquistas podem acrescentar todo um novo mundo dentro de um jogo. Mas será que esse conceito veio só trazer coisas boas sem prejudicar alguns conceitos dentro do mundo dos jogos? Vamos ver. Quero começar por falar nos pontos positivos de tentar conquistar os troféus de platina. Desde o momento que acrescentaram este serviço, começou a haver uma certa competitividade entre a comunidade. Todos tentam ter o máximo de platinas possíveis e o mais rápido possível, para terem um certo nível de status no seu perfil. É impossível não reparar num perfil da PlayStation com 100 platinas ou mais, enquanto se calhar um perfil nível 2 com 1 ou 2 platinas pode não chamar tanto a atenção. Apesar de não ser obrigatório ter um perfil tão chamativo, porque platinar jogos ocupa muito tempo dos jogadores, e talvez um jogador casual simplesmente não tem 50 ou 60 horas para platinar um jogo e não quer saber dessa estética no seu perfil, platinar jogos é algo que os jogadores mais hardcore gostam de fazer para se sentirem mais completos com a compra de algum jogo. Outra situação é ser simplesmente um jogo que nós adoramos e queremos aproveitar aquela experiência a 100%. Eu senti isso com o Elden Ring, que foi um dos meus RPGs favoritos e o meu Souls-like favorito de sempre. Quando terminei a história não queria abandonar aquele mundo, queria aproveitar tudo o que o jogo tinha para me dar e ver tudo o que existia naquele universo. Decidi então platinar o jogo, foi uma experiência incrível. Demorei mais ou menos 140 horas a platinar o jogo, mas não senti de todo esse tempo a passar. Acabei o jogo várias vezes, sempre com builds diferentes, fiz vários percursos diferentes sempre que joguei e pareceu sempre ser um jogo novo, desde a última vez que eu tinha jogado. E pode ser esse um dos motivos de alguém querer platinar um jogo, simplesmente não querer abandonar aquele universo. Ainda neste tópico, muitas pessoas podem simplesmente usar o troféu de platina como uma reta final de um jogo. Provavelmente o jogador casual acaba a história do jogo, mete o CD na caixa e mete-o de lado. Mas muitas pessoas só arrumam um jogo quando acabam a 100% e sabem que aproveitaram o máximo um jogo que se calhar custou 80€. E por saberem que platinaram o jogo, até o podem vender porque sabem que já o aproveitaram na sua totalidade e não o vão voltar a jogar. Apesar que eu não acredito que jogos sejam algo momentâneo. Volto a comparar a indústria dos jogos com o cinema. Quando se cria algo, não serve só para ser visto ou jogado só uma vez, mas sim para ser algo intemporal. E podemos ver isso com esta onda de remakes que andam a aparecer no mundo dos jogos. Platinar um jogo pode também ajudar-nos a traçar objetivos. Por exemplo, em jogos enormes como Red Dead Redemption ou mais uma vez Elden Ring. São jogos enormes com milhares de coisas para serem feitas. Torna-se complicado saber o que fazer a seguir e com os troféus se calhar fica mais fácil saber o que se vai fazer a seguir dentro daquele jogo. Se vamos completar as missões secundárias, apanhar todas as armas, fazer todos os desafios, entre outros objetivos que podem ser controlados a partir deste sistema de troféus. E o último tópico é o facto de podermos adorar ainda mais um jogo. Eu senti muito isso com os jogos Psychonaut. Eu joguei pela primeira vez e platinei os 2 jogos da saga no início do ano. Eu não conhecia nada dos 2 jogos e foi uma das melhores experiências que tive com videojogos, muito por causa da platina. A história dos 2 jogos é incrível, mas a platina ajuda a reforçar o quão incrível o jogo é. E acho que estas situações acontecem quando nós gostamos mesmo muito da história de algum jogo, da estética ou da personagem principal, o que faz com que tenhamos vontade de passar mais tempo dentro daquele jogo. Mas como disse no início do vídeo, este hobby pode não trazer só coisas positivas. Como expliquei há pouco, platinar um jogo pode ser algo relativamente curto, como no Infamous Second Son, que em 20-25 horas podemos concluir o 100% do jogo. Mas existem certos jogos que demoram 100, 200 ou 300 horas para platinar. E parecendo que não, ficar estas horas todas a fazer coisas secundárias e se calhar pouco interessantes torna-se muito massacrante.
E por causa disto pode acontecer um burnout de jogos em geral. Pode acontecer de um momento para o outro perdermos a vontade de jogar qualquer tipo de jogo. Isto deve-se a terem-se forçado a jogar algum jogo durante horas e horas e ficaram saturados de qualquer tipo de jogabilidade e precisam de fazer uma espécie de detox de videojogos. Claro que não tem mal nenhum ficar 1 ou 2 meses sem jogar, mas eu pessoalmente adoro jogar e gosto de chegar a casa e ter sempre alguma coisa para jogar e ter constantemente uma história para ser descoberta. Claro que este burnout vai ao encontro de não conseguir controlar o tempo em que jogamos. Eu durante a semana acho que jogo mais ou menos 2 horas por dia, durante os fins de semana é que tento jogar um bocado mais, mas depende sempre de trabalhos da escola e de assuntos pessoais. Mas pode-se tornar algo nada saudável para alguém que não estude nem trabalhe e que se calhar fica 10 a 12 horas por dia só a jogar. Eu pessoalmente não quero dizer quanto tempo é que vocês devem ou não jogar, mas é óbvio que ficar tanto tempo sentado causa inúmeros danos físicos, assim como a falta de interação social pode causar danos psicológicos, como a depressão e a ansiedade, por exemplo. Enquanto alguns jogos podem ficar mais completos com a platina, visto que aproveitamos um jogo a 100%, alguns jogos podem ter uma platina vazia e que não acrescenta nada ao jogo, por exemplo Final Fantasy XVI. Eu adorei a história principal de Final Fantasy XVI, adorei os personagens e toda a construção daquele mundo, mas as missões secundárias... não. Na minha opinião, quiseram meter missões secundárias só para poderem prolongar o jogo mais 20 ou 30 horas, e para mim não me chamou nada a atenção. E não platinei o jogo por ter ficado massacrado de fazer todas as missões secundárias no jogo. E o facto de um jogo ter uma platina massacrante e mesmo assim tentarmos obter essa platina pode acontecer o que para mim é a pior coisa que pode acontecer enquanto jogador, que é deixar de gostar de um jogo por causa da platina. Apesar de God of War 2018 ser um dos jogos que mais marcou a geração da PS4, eu estou neste momento saturado do jogo. Eu acho a história principal de God of War o ponto mais forte do jogo e já completei a história 3 vezes. Porém, da última vez que eu joguei decidi que queria platinar o jogo. Apesar de não ser um jogo propriamente difícil, sinto que estou saturado da gameplay e que nunca mais vou tocar no jogo, o que também prejudica a minha experiência com o God of War Ragnarok, que já acabei 2 vezes e já platinei na PS4. E estava com intenções agora de platinar na PlayStation 5, mas como estou saturado daquela jogabilidade, sei que só vou voltar a tocar no jogo daqui a muito tempo e nem sei se vou conseguir platinar o jogo outra vez. Existe também a pressão de querer tanto platinar certo jogo que não o conseguimos apreciar. Parece que existe uma certa pressa para acabar aquele jogo e de fazer o 100% para mostrar que conseguimos aquela conquista. Todos estes pontos negativos fazem com que o público não faça o que é suposto ser feito com videojogos, passar um bom tempo com aquelas personagens e naquele universo. O público fica tão focado em passar aquele desafio e tentar fazer tudo o que tem para fazer o mais depressa possível que acaba por nem se divertir enquanto joga. Claro que tudo o que falei neste vídeo são extremos e, como tudo, nenhum extremo é bom. Eu pessoalmente adoro platinar jogos, mas eu tento platinar jogos que estou a gostar e que sei que não me vão tirar centenas de horas da minha vida. Acho que talvez a minha platina mais longa foi mesmo a de Elden Ring, mas demorei mais ou menos um mês para conseguir platinar, portanto foi algo bastante espaçado até. E sinto mesmo que ter feito tudo o que o jogo tinha para oferecer fez com que eu gostasse ainda mais do jogo. Isto também me aconteceu com o The Last of Us Part 1 e 2. Apesar de não existirem missões secundárias, existem conversas extra e espaços únicos para serem descobertos, que se calhar só os vamos ver quando estamos a tentar fazer o 100% do jogo. E é isto. Espero que tenham gostado da minha perspectiva sobre conquistas e as platinas nos videojogos. Um grande abraço e até à próxima.